Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Estamos assistindo em casa agora. Eu sou o pastor Michael, líder aqui do Mato Grosso do Sul, na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós estamos aqui num culto de 14 horas, aqui na Calógeras 2121. Hoje eu já fiz 3 reuniões de manhã, e ainda depois desse culto eu faço mais 2 reuniões em nome de Jesus. E a palavra está muito boa. Eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia Sagrada agora, em Tiago capítulo 2, no versículo 26. Mas, novamente falando, a palavra está muito boa. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 26. Assim está registrado então na Bíblia Sagrada, que o apóstolo Tiago deixou para nós aqui. Diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então eu tenho comentado hoje durante o dia, eu tenho falado para as pessoas que o apóstolo Tiago ele faz 2 comparações. Ele compara a fé com um corpo e ele compara as obras com o espírito. E ele fala que a mesma coisa que acontece quando uma pessoa morre e o espírito da pessoa não está mais no corpo e o corpo fica morto, ele também falou que a fé sem as obras também acontece isso. Como assim, pastor? A fé é muito fácil de você entender. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então vamos dizer que você veio aqui na igreja. Você veio na igreja para escutar uma pregação. Na hora que você começa a escutar a pregação, naquele momento você vai estar recebendo o corpo. Como assim o corpo? O corpo da cura, o corpo da salvação, o corpo da libertação, o corpo da prosperidade. Seja qual for a bênção, ao escutar a palavra de Deus você recebe o corpo. Mas para aquele corpo ficar vivo ele precisa do espírito. O que é o espírito? As obras. Em outras palavras, eu até posso receber a pregação da palavra de Deus, mas se eu não conseguir ter atitudes que condizem aquilo que eu escutei, aquela pregação, aquela palavra, ela vai ficar morta. Ela não vai fluir, ela não vai funcionar, ela vai ser morta nela mesma. Então tem muita gente que de vez em quando fica chateado. Até pessoas que vêm na igreja: ah, mas estou indo naquela igreja e não funciona. Ah, mas estou indo nos cultos, não está dando certo. Mas por que não está dando certo? Para e analisa um pouquinho comigo. Será que você tem conseguido viver, ou você tem conseguido colocar em prática aquilo que você tem ouvido? Porque, por exemplo, vamos dizer que você veio num culto e você ouviu: crê no Senhor Jesus, em meu nome, que Jesus falou sobre a gente batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ok, aí você escuta a pregação, você escuta a palavra, você diz: meu Deus, eu tenho que me batizar, mas não se batiza. Daqui a pouco, outro dia, o pastor diz assim para o pastor Kelvin, aqui meu auxiliar, fala assim: ô pessoal, quem não deixou o nome do batismo, deixa o nome aqui para fazer o cursinho do batismo, a preparação para o batismo nas águas, e depois você vai se batizar, porque quem crer e for batizado será salvo. Aí alguém diz: caramba, eu preciso deixar meu nome. Aí passou mais um tempo, o pastor fala mais uma pregação aqui sobre, por exemplo, o batismo. Olha pessoal, Jesus ele falou, isso aqui é sério, a gente tem que crer e tem que se batizar. E a pessoa fica naquela lenga-lenga. Pergunto: a pessoa tem ou não tem a fé? Ela tem ou não tem a certeza do batismo? Tem, mas ela não tem as obras, ela não tem atitude. Me perdoe, não quero ser pesado para ninguém aqui, mas para você entender, é capaz da pessoa ir para o inferno tendo fé no batismo. Então a pessoa tem fé, mas não tem obras, e a fé ela fica morta. Daí não flui, não funciona, o negócio não vai para frente, o negócio não dá certo. Vamos pegar exemplo, mas antes de pegar os exemplos na Bíblia, volta um pouquinho atrás aí, em Tiago, você está no Tiago capítulo 2, versículo 26, volta lá no versículo 18, do mesmo capítulo, tá pessoal? Mesmo capítulo 2, só que o versículo 18 diz: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. E isso aqui é o segredo, ó. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você viu que o X da questão aqui é mostrar.
Se eu consigo mostrar minha fé, eu sou uma pessoa que eu vou receber as bênçãos, ou eu vou receber os milagres e assim por diante. Agora, pastores, se eu não consigo mostrar, se eu e você, nós não conseguimos mostrar a nossa fé, vai ser bem difícil receber. Porque você vem, não vai ficar bravo se eu falar um negócio meio pesado aqui? Fala ou não fala? Você pode estar obeso de conhecimento e raquítico, fraco de prática. Que tem gente que conhece a Bíblia Sagrada, tem pessoa que entende a Bíblia Sagrada, meu Deus do céu, mas quando chega na hora de praticar não consegue. É aquela frase que o pastor Mike sempre fala na televisão: não adianta se você ter quilos de conhecimento, ter gramas de atitude. A atitude, ela que vai mandar. Então você escutou a pregação, é Deus chamando você para um desafio. É Deus chamando você para você crer naquilo que Ele falou contigo. Por exemplo, vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada para você entender melhor sobre mostrar a fé. Marcos capítulo 2. Marcos é fácil. Depois do Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho, vem o segundo Evangelho de Marcos, na ordem bíblica. Marcos 2, versículo 2. Acharam? Marcos 2, 2. Se você não achou, vai aparecer para você nos monitores aqui da igreja. Mas vamos lá, Marcos 2, 2. Diz assim: e logo se ajuntaram tantos que nem ainda os lugares junto à porta lhes cabiam, e anunciava-lhes a palavra. O Senhor Jesus estava numa casa, pregando o evangelho, pregando a boa notícia, e o pessoal começou a se ajuntar naquela casa. Foram se ajuntando. E a Bíblia diz no versículo 3, já vou chegar onde eu quero, tá? E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Então 4 homens carregando esse rapaz que era paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito onde jazia o paralítico. E agora vem a parte que eu estou pregando hoje. Leia comigo, vamos lá. E Jesus, o que diz aí, queridos? Vendo-lhes a fé. Então Jesus conseguiu visualizar a fé deles. Como é que ele visualizou a fé deles? Pelas obras, pelas atitudes. Você imagina o pastor Michael está pregando aqui e essa igreja está lotada. Imagina a igreja totalmente lotada aqui, gente lá na porta, gente aqui na frente, gente para tudo que é lado aqui. Daqui a pouco eu estou pregando e daqui a pouco eu escuto um barulho aqui no teto. Aí eu escuto um barulho no teto, eu começo a olhar, daqui a pouco abre-se um buraco aqui no telhado da igreja, no teto da igreja, e daqui a pouco 4 homens aparecem com a cabeça assim, ó. E daqui a pouco com umas cordas começam a baixar um homem paralítico. Você imagina, é uma coisa inusitada e diferente, quem concorda? É um negócio totalmente diferente e inusitado. E foi de fato o que aconteceu. E pararam, vamos dizer assim, a pregação de Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus viu a certeza deles. Jesus viu a fé. Irmãos, Jesus quer ver a nossa fé. Jesus, Ele quer ver a nossa fé pelas nossas obras. Ele quer ver a nossa fé pelas nossas atitudes. E na hora que Jesus enxergou a fé, a Bíblia fala que Jesus trata com o paralítico, ó. E disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Você quer que Jesus trate? Você quer que o Senhor Jesus trate aquilo que está paralítico? Você quer que Jesus trate aquilo que não está andando, que não está funcionando na sua vida? Você tem que mostrar mais a sua fé. E a Bíblia Sagrada fala que no versículo 11, pula já para o versículo 11, onde diz: ele disse assim para o paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E agora vem a parte bacana, ó. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Dá um aleluia, pessoal. Você viu o que o pessoal disse? Nunca tal vimos. Quem gostaria de enxergar uma coisa que você nunca viu na sua vida? Você tem que fazer uma coisa que você nunca fez. Eu queria que você encontrasse na Escritura Sagrada, na Bíblia, e se você encontrar, eu paro de pregar o Evangelho. Eu quero que você encontre em um outro lugar que abrir o telhado da casa e colocar um paralítico por cima. Você vai encontrar isso na Bíblia? Você não vai encontrar. Então por que eles enxergaram uma coisa diferente que eles nunca tinham enxergado? Porque eles fizeram algo que eles nunca tinham feito. Então esse é o grande segredo de todas as coisas. Se eu quero enxergar algo de Deus na minha vida, e você quer enxergar na sua vida algo que você nunca viu, você tem que mostrar a sua fé como nunca ninguém enxergou. Você sabe que
O pastor Michael, quando chegou aqui, faz 1 ano e meio praticamente, não chega bem 1 ano e meio, mas 1 ano e alguns meses atrás aqui na igreja, eu observei que tinha muitas cadeiras aqui no fundo da igreja. Não estou falando mal de ninguém, foi uma coisa que eu observei. Tinha muita cadeira aqui no fundo da igreja, estava meio suja, estavam sujas as cadeiras e tal, cadeira branca. Aí o que acontece? Aí eu olhei aquelas cadeiras e eu falei assim, mas se tem cadeira aqui é para o povo sentar, certo ou errado? Certo, né? Para sentar. Então, beleza. Fui lá, lavei todas as cadeiras e eu disse, pessoal, pode subir todas as cadeiras para o salão da igreja. Dá uma olhadinha para o lado ali, ó. Dá uma olhadinha, né? Mandei subir. O que acontece? Depois que eu comecei a colocar as cadeiras aqui no salão da igreja, os meus cultos de domingo e até de quarta-feira à noite, assim por diante, começaram a crescer de uma maneira tão grande que tem que colocar cadeira. Quem já viu, por exemplo, levanta a mão quem já sentou em alguma dessas cadeiras que não tinha lugar. Pronto. Mas por que você começou a ver tanta gente na igreja? Por que você começou a ver tanta diferença? Porque eu tomei uma atitude pela minha fé. Pastor, eu nunca vi ninguém colocar cadeira branca por fé no salão da igreja. Pois é, mas também de repente você nunca viu tanto povo que nem você está vendo agora. Então, para você ver algo, você tem que mostrar algo para Jesus diferente. Está compreendendo? Então, antes de você receber qualquer bênção, você tem que entender que a fé sem atitude, ela não está ligada à vida, ela está ligada à morte. Você quer que a tua fé se concretize? Faça isso. Você vai ter que mostrar a sua fé. Você quer ver um outro exemplo sobre essa palavra de ver, né? Hoje a pessoa enxergar a fé. Deixa marcado só lá em Tiago. Vamos para Atos 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 7. Quem está compreendendo o que o pastor Mike está ministrando agora? Você está conseguindo acompanhar? Você sabe que não adianta só você entender, né? O entendimento é o corpo. Agora, para que o corpo fique vivo, você precisa colocar o espírito. O que é o espírito? Ih, meu Deus do céu, também assusta agora. O que é o espírito do corpo? As obras? Pelo amor de Deus, vocês me deram até um susto agora, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, né? Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras está morta. Então, a fé é o corpo. O que eu faço para colocar vida no corpo? O espírito. O que é o espírito? As obras, as atitudes, tá? Atos 14. Pastor, só está insinuando que a pessoa que demonstrar melhor, presta atenção nessa palavra, a pessoa que demonstrar melhor aquilo que ouviu ou que vai receber, exatamente, não estou insinuando, eu estou afirmando que a pessoa que conseguir fazer uma demonstração mais exata daquilo que ela ouviu é a pessoa que recebe. Quer ver? Atos 14, versículo 7. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra é uma cidade, tá? Estava sentado em Listra um certo varão leso dos pés, ele tinha um problema nos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha caminhado. Então esse negócio que você faz aí de vir aqui para a igreja caminhando, subir no ônibus, descer do ônibus, esse cara aqui nunca tinha feito. Ele nunca tinha tido a experiência, a sensibilidade de colocar os pés no chão e caminhar. Ele nunca tinha caminhado, ele não se movia. O que aconteceu? Versículo 9. E este ouviu falar Paulo. Hoje você não está ouvindo falar Paulo, hoje você está ouvindo falar Michael. Você está escutando o Michael pregando. Naquela época o cara estava escutando Paulo. E o que aconteceu? Você vai ver que não é o Paulo que é milagroso, não é o Michael que é milagroso, mas é o que eu estou pregando. E o que o Paulo pregava na época, que eles estavam pregando a boa notícia e o evangelho. E a boa notícia é que você pode receber a bênção. Depende muito de como você vai demonstrar o que você ouve. Depende muito do que você vai praticar daquilo que você ouviu. Bom, e este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, olha a nossa matéria de hoje aí, vamos ler comigo. Vendo que tinha fé para ser curado. De novo, a Bíblia fala sobre ver a fé. A fé, então, pastor, como é que o apóstolo Paulo conseguiu visualizar a fé desse cara? Eu acredito no seguinte, isso aqui é uma interpretação que eu tenho, não está registrado na Bíblia, mas se ele viu a fé, você vê que Jesus enxergou a fé dos 4 homens lá do paralítico por causa dos movimentos, puxar o telhado da casa, abaixar o paralítico. Esse cara nunca tinha caminhado. Eu acredito que ele começou a se mover. Ele começou a botar a mão em alguém, botar a mão em alguma superfície. Ele começou a se levantar para demonstrar aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando. Então ele começou a esboçar o movimento. E na hora que ele começou a esboçar aquele movimento, deu para ver que ele tinha fé para levantar, que ele estava tentando. Eu não vou usar a palavra tentar, porque quem tenta é o diabo, mas ele começou a se esforçar.
ele começou então a se esforçar para levantar, e Paulo viu isso, e ele disse em voz alta ao apóstolo Paulo, olha que forte: levanta-te direito sobre os teus pés. O que aconteceu com esse cara? Ele saltou e andou. Por que ele saltou e andou? Porque ele mostrou a fé. Quando eu mostro a fé, quando você mostra a sua fé, o sobrenatural se manifesta na sua vida. Eu não sei se você já leu aquela passagem da Bíblia Sagrada, vou comentar com você rapidamente, eu acho que você já sabe. O que ligar na terra, liga no céu. O que desligar na terra, você já notou que o céu responde às tuas atitudes aqui na terra? O que eu ligar na terra é ligado no céu. Então, ação sua, uma atitude sua na terra, traz uma reação de celestial. Outra atitude sua, traz outra atitude celestial. Diga de novo comigo em voz alta: o céu responde à terra. Exatamente. E a fé, quando você consegue demonstrar sua fé, quando você tem atitudes sobre a face da terra que demonstram que você entendeu aquilo que foi pregado, Deus responde com o sobrenatural. Você conhece muito bem ela. Por exemplo, vamos para Marcos capítulo 5, volta um pouquinho de novo aí. Marcos capítulo 5. Quem nunca ouviu falar dessa mulher, né, irmão? Quem já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? Acho que todo mundo já ouviu falar dela, né? Só que agora tem uma revelação bombástica para te mostrar. Porque essa mulher, ela vai se dar muito bem com Jesus. Por que, pastor Mike, essa mulher vai se dar muito bem com Jesus? Acompanha aqui o raciocínio. Olha só, Marcos 5, 25. Eu não tinha falado o versículo, você me perdoa. Vai passar nos televisores para você. Marcos 5, 25 diz: e certa mulher havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue. Para lá. Uma mulher que ela está nos dias, né, que vamos falar linguagem hoje, que é os dias da mulher, né? Acho que todo mundo sabe o que eu falei. Já é ruim para as mulheres, tem umas que ficam com dor de cabeça, outras ficam mais bravas, aquele negócio todo, né? É estressada, chata. Você imagina 12 anos. Você imagina 12 anos diariamente. Essa mulher, irmão, ela não morreu por causa disso aqui que ela não morreu, quer ver? Olha por que essa mulher não morreu perdendo tanto sangue, por causa disso, ó. E havia padecido muito com os médicos. Naquela época não tinha médico que nem você vê hoje. Esses médicos aqui da Bíblia Sagrada eram feiticeiros. Eram pessoas que mexiam com plantas, com ervas e até mesmo com bruxaria, feitiçaria. Então ela ia nesse pessoal, porque ela não sabia mais o que fazer com 12 anos sofrendo. E ela ia nos médicos, ela tinha padecido muito nas mãos dos médicos, despendido tudo quanto tinha e não aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, essa mulher, ela não morreu, mas também não ficou curada. Quem concorda que ela não morreu? Está viva? Só que ela não fica curada também. Por quê? Porque ela é uma mulher que ela quer viver. Ela tem desejo de viver, ela tem muita iniciativa, ela tem muita atitude. Ela foi perdendo tudo que ela tinha, sabe, para mudar aquela história dela. Ela devia ser uma mulher de posses. Ela devia ser uma mulher que tinha dinheiro. Só que ela foi perdendo dinheiro, porque ela ia daqui, ela ia de lá, ia daqui. Só que um dia aconteceu isso aqui, ó, que eu estou pregando hoje. E ouvindo falar de Jesus. O que você está ouvindo falar de quem agora? Sabe, mas ela não ouviu falar de Jesus e ficou parada. Por isso que eu digo, pessoa muito pacata não se dá certo, não se dá bem com a Bíblia. Por que pessoa muito pacata não se dá bem com a Bíblia? Porque quando você ouve a pregação, você tem que tomar atitude. Lembra que o pastor Michael já falou algum dia na televisão? Atitude é que nem café, se não tomar, esfria. E ela ouviu falar de Jesus e olha só, e veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Você vê, essa mulher, ela era ágil, ela não demorava muito para tomar iniciativa e tomar atitude. Sabe qual foi o resultado dela fazer isso? E outra coisa, se nós formos pegar a história, ela não podia estar no meio de aglomeração. Não podia, pastor, tinha coronavírus na época? Não era questão de coronavírus. Aqui era uma questão, meus irmãos, que essa mulher com fluxo de sangue, ela não podia ficar junto com os outros, por causa da impureza. Ela era impura, ela ficava fora da aldeia, ela ficava fora da cidade. E ela veio no meio da multidão, papai não quis nem saber de aglomeração, né? Muitas vezes, aí, a bênção está aí. Aglomeração, muitas vezes é ali que você não podia estar, é ali que Deus vai te abençoar. Bom, ela veio entre a multidão e disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Olha o que aconteceu, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo já está curado daquele mal. Vamos lá comigo? Todo mundo olha para mim aqui, ó, presta atenção. Ela, olha para mim, ouviu, agiu, sentiu. Primeiro ela, depois agiu e depois sentiu. Eu quero sentir a cura, eu quero sentir, o dinheiro na minha mão.
Eu quero sentir a minha família convertida, mas você está agindo. Depois que você ouve, quanto tempo você leva para tomar uma atitude? Repito, teve gente que já escutou sobre o batismo das águas há muitos anos e não se batizou ainda. Anos, a pessoa já sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então a atitude dessa mulher trouxe o que ela sentiu. Então deu para visualizar a fé dela, a atitude que ela teve, a manifestação de ir até Jesus. E esse é o nosso grande problema. Não é escutar pregação. Pregação todo mundo escuta. Se você liga a televisão hoje, está o pastor Michael lá toda hora. Tem gente que diz assim, não aguento mais esse cara falar na televisão. Então escutar pregação, você vai escutar, ouvir palavra, escutar uma dica, uma orientação, mas não é só isso. Porque assim como o corpo, que é a fé, sem o espírito, as obras, está morto, você vê que é assim que tem acontecido. A pessoa até tem fé, tem o entendimento, mas ela não está dando vida àquilo ali. Olha para o pastor, você nunca mais esquecer disso. Ela tocou em Jesus, e Jesus vai falar no próximo versículo 30, ele diz assim agora: e logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? Você viu? Eu e você, a gente consegue tirar da Bíblia Sagrada o poder. A minha atitude, ela faz com que eu venha extrair da Bíblia Sagrada o poder que tem nela. Então o poder existe ou não existe? Existe. Mas como é que eu vou extrair o poder da Bíblia? Como é que eu vou fazer sair de Jesus o poder? Com as minhas atitudes. Se a minha atitude não for uma atitude correta, eu não serei abençoado. Olha só agora Lucas capítulo 17, versículo 11. Estou acabando, já vou orar. Lucas 17, 11. Lucas 17, 11. O senhor falou que a atitude é que nem café? Claro. Você escuta uma pregação aí, atitude que nem café. Se você não tomar na hora, ele dá uma esfriada brava, você não consegue mais tomar, né? Tem que ser naquela hora que a Bíblia Sagrada te inspira. É naquela hora que a palavra de Deus, ela te inclina. Parece que a Bíblia, ela te empurra para aquilo ali, ela te dá um toque. A Bíblia Sagrada, ela nos incita. Ela incita a gente a tomar aquela posição. E na hora que eu sou incitado a fazer, eu tenho que fazer naquela hora. Você quer ver um exemplo? Olha só isso aqui agora, sobre essa questão de mostrar a fé. E indo Jesus, ele entrou em Jerusalém e passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus estava passando, e agora vem o segredo. Próximo. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e olha a oração que eles fizeram a Jesus. Levantaram a voz dizendo: mestre, tem misericórdia de nós. E é o que a gente faz. De vez em quando, a gente muito longe de Jesus, a gente não tem comunhão. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você leu toda a Bíblia Sagrada de capa a capa? Qual foi a última vez que você ficou 2, 3 horas buscando a Deus? Qual foi a última vez que Ele se manifestou a você, milagrosamente falou com você? De vez em quando não, a gente está longe. De vez em quando a gente está muito longe de Jesus, muito. Mas a gente faz pedido de oração e Ele escuta. Ele escuta, pastor, escuta. Você vê que eles pararam de longe, eles não estavam perto. Não eram pessoas que conheciam Jesus. Eles sabiam que Jesus podia curar. E eles fizeram um pedido de oração: Jesus, tem misericórdia de nós. Resultado, olha só. E ele vendo-os, então Jesus viu os leprosos, os 10, e disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que Jesus ele disse para eles? Mostrai-vos. Ou seja, eu quero que vocês agora se mostrem aos sacerdotes. Só que aqui tem um porém. Pensa comigo. Os sacerdotes, eles eram como se fossem médicos. Eles iam fazer um exame no pessoal leproso e iam dizer se eles podiam voltar de novo para a sociedade ou não, se eles iam poder entrar na cidade ou não. Só que quando Jesus disse: mostrem-se aos sacerdotes, eles estavam curados ou eles estavam doentes? Na hora que Jesus falou, curados. Nada, doente, irmão. Na hora que Jesus falou, e vão e se mostrem aos sacerdotes, eles estavam doentes. Eles podiam ter dito: se Jesus está louco, como é que eu vim? Bom, eu vim buscar ele para mim ficar curado e depois eu ir mostrar. Ele está querendo que eu mostre antes de ficar curado. Isso aí está errado. Não, a Bíblia Sagrada fala que na hora que eles escutaram: mostrai-vos, que Jesus ele quer que a gente se mostre, mostrai-vos aos sacerdotes. Olha só, e aconteceu. E eu te digo, irmão, sempre vai acontecer. O que vai acontecer? E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Então como que eles ficaram curados? Na hora que eles foram. E é isso que tem que fazer. Eu tenho que mostrar a minha fé aos sacerdotes.
Então eles foram começar caminhando. Quando eles estavam caminhando, na ida que eles estavam indo, eles começaram a olhar um para os outros e disseram assim: ih, você não tem mais nada, você também não, rapaz, sumiu tua lepra, a tua também. Todo mundo ficou curado. Por que eles ficaram curados? Porque eles foram para se mostrar. Eu preciso mostrar a minha fé. A minha fé não é aquela que, eu tenho fé. Isso aí todo mundo fala, irmão. Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou da Igreja da Graça, eu sou da Deus Amor. Isso aí não adianta nada, irmão. O que Deus está querendo de mim, de você, é enxergar. O Moisés em Êxodo 14, vou te dar o último exemplo agora, chega de pregar, né? Tá bom, vamos lá, Êxodo 14, o último exemplo, nós vamos orar. Êxodo capítulo 14. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 14. O Moisés estava com um dilema, estava passando uma situação difícil. A Bíblia Sagrada fala no versículo 10 o seguinte: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É a nossa cara, isso aqui é a minha cara, a sua cara. A gente dá uma olhada para a situação, fica com medo e ora: ai meu Deus, e agora meu filho? Ai meu Deus, e agora apareceu esse câncer? Ai meu Deus, agora meu tio está com coronavírus. É a nossa cara, ficar com medo, se apavorar e clamar. E eles começaram a clamar a Deus. E o Moisés falou o seguinte para eles: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto e nos tem tirado do Egito? Você vê, eles clamaram a Deus, mas estavam pessimistas. Eles até oraram a Deus, mas estavam dizendo que iam morrer. Então tem gente que é assim, ora, mas ao mesmo tempo está acreditando na morte. É engraçado, pessoal, é engraçado. Tem umas pessoas essa semana aqui que me aconteceu um episódio engraçado. Não é aqui do estado do Mato Grosso do Sul, é de um outro estado que me pediu ajuda e me disse: pastor, ora para o meu esposo, ele está saindo com outra mulher, e sabe, ele me chama de gorda, de feia, ele me distrata, ele diz que não quer mais nada comigo e tal, o senhor ora? Eu falei: eu orei, eu oro sim. Aí eu perguntei: mas como é que a senhora está tratando ele? Ah, pastor, ele vem, eu sento a madeira também nele, falei assim: gordo é tu, e não sei o que. Eu disse: mas destrua ele também, pastor. Eu falei: não, quando ele chegar em casa, só tem que tratar bem ele. Só dizer assim: ô meu marido querido, como é que foi no trabalho hoje? Aí ele vai destratar a senhora: cala a boca, sua gorda, não sei o que. Aí sabe que só fala assim: ai amor, que lindo, preparei para você uma comida, você quer comer agora? Ela diz: mas eu não vou fazer isso nunca. Então a senhora não adianta nem pedir oração para mim. A sua atitude mostra que a senhora não crê mais que ele é seu marido. A senhora não consegue mais. Eu não sei que a senhora está tentando jogar na Mega Sena comigo. Vou pedir para o pastor uma oração, vai que cola. Não. Você tem que ter atitudes de uma pessoa que crê. Ela estava pedindo oração para mim, disse que ela chamava ele também. Quer saber? Não quero nunca mais te ver, seu desgraçado. Pensa, ela pediu oração para mim, chamando o marido de desgraçado. Ela pedindo oração para que ele volte. Mas voltar para onde, irmão? As pessoas são confusas. De vez em quando as pessoas fazem um pedido de oração, mas estão crendo na morte. Foi o que aconteceu aí. O povo de Israel começou a clamar, mas começaram a dizer: a gente vai morrer. Mas vocês não clamaram agora, mas a gente vai morrer. A gente é assim. E aí diz assim agora no versículo 12, escuta isso aqui: não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto, coitados. Moisés, porém, disse ao povo: o Moisés vai acertar 50% e vai errar 50% que ele vai dizer. Olha só o que ele diz, o Moisés: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. 50% que ele acertou. Os egípcios que eles estavam vendo, nunca mais eles viriam, e que Deus ia pelejar por eles. 50% errado. Qual foi? Ficai quietos. Fiquem quietos, não falem nada, fiquem parados. Fiquem quietos, parem, vocês vão ver Deus operando parados. E olha só o que ele começou, ele disse: então eu vou falar com Deus agora. Aí ele foi lá e começou a clamar: oh meu Deus, ele começou a clamar. Sabe o que Deus falou para ele? Deus fala assim para o Moisés no 15, e aqui eu acabo a pregação. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Não quero ninguém quieto, nada desse negócio. Você diz que eu vou dar vitória sobre os egípcios? Vou dar vitória? Vou, mas eu não vou dar para gente parada. Não vou dar para gente parada, nem quieta, nem parada. Diga ao pessoal que marche. Diga ao pessoal que marche sobre o mar.
pode marchar, mas tá marcha. E tu, ainda Deus fala para Moisés, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Dá um aleluia. O que você observa aqui? Será que eu marcharia para cima de um mar fechado, crendo na palavra? Porque eles presenciaram um dos maiores, se não o maior milagre do Antigo Testamento. Quem gostaria de passar por meio dessas águas abertas assim altas? Quem gostaria de passar? Você gostaria de estar lá junto com o povo de Israel? Mas será que você teria atitude para colocar o pé na água fechada? E quando você fosse meter o pé, ela se abrisse? Então a gente de vez em quando pensa que Deus ele vai operar indiferente da minha fé ou não fé. Não, está errado. A minha fé tem que ser mostrada. Eu preciso mostrar a fé. Não adianta muitas vezes eu orar a Deus, falar com Deus, se as minhas atitudes não batem com aquilo que eu ouvi. Nossa, eu vejo gente saindo da igreja assim, ó, nossa, que palavra, meu Deus, que mensagem. Tem gente que tem que dar uma dançada, né? Eita, ixi, que palavra, ixi. Mas não é isso aí, pessoal, é bonito, é lindo, só que é insuficiente. O milagre começa com a palavra que você escuta, que inspirou você, que te incitou, que te inclinou. Mas se você não fizer nada, aquela palavra morre. Porque a fé sem obras está morta, não vai adiantar. Escutou a pregação, se inspire e faça, tome uma atitude de acordo com aquela palavra. E quem demonstrar muito bem o que ouviu, vai ser muito abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é Jesus. E antes de o pastor Mike orar, antes de você se colocar em pé, é por isso que eu atribuo de vez em quando que as pessoas ficam chateadas com a igreja, com o pastor, com o ministério. Eu não vou mais naquele ministério, eu não vou mais naquela igreja. Aí você diz, mas por que você não vai? Eu vou lá, não funciona nada. Se é que não funciona ou você não agiu de acordo com aquela pregação? Pensa, analisa, porque de vez em quando eu quero bater no ministério, quero bater na igreja. Lá eu vou lá, não tem unção. Mas irmão, a unção você não precisa sentir. Eu senti uma unção. Não, é você agir de acordo com aquilo que você escutou. E você vai ver se manifestando o poder de Deus. Vamos colocar de pé todo mundo para orar agora, vamos lá. Só quem gostou, dá glória a Deus aí. Gostaram, pessoal? Quem é que entendeu o recado que veio de cima? Então esse é o segredo, pessoal. Eu pregar para você é muito lindo, é muito bacana. Sabe que se você vier aqui nos cultos do pastor Mike, o pastor Mike é uma placa. Quem já foi viajar algum dia viu uma placa? Você nunca viu uma placa? A placa não indica o caminho? Então eu vou indicar o caminho. Se você for, não adianta estar escrito assim, ó, Dourados para a direita. Aí você vê, Dourados à direita, vou pegar a esquerda. Aí depois você briga assim, ó, eu não cheguei em Dourados. Mas para onde está a placa? Para a direita, você foi para onde? Para a esquerda. Mas como é que você vai encontrar Dourados para a esquerda? É isso que a gente está batendo cabeça, me perdoe falar, né? A gente está batendo cabeça nisso. Deus inspira, Deus fala com a gente e a gente não toma posição. Desculpa eu ser chato e repetitivo, mas antes da oração vou falar de novo. Tem uma senhora uma vez que me procurou e me disse, pastor, a senhora ora que a minha vida sentimental é tremendamente ruim. Nossa, a vida sentimental é ruim. Ela até usou um linguajar que as pessoas usam lá fora no mundo. Ela disse assim, pastor, eu não pego nem gripe. Ela quis dizer assim, que tipo assim, minha vida está tão ruim que nem gripe eu pego. Tipo, ela querendo comparar, ela sair com alguma pessoa, né? Ela disse, eu não pego nem gripe. Aí eu falei assim, mas vem cá, irmã, a senhora não tem vindo à igreja? Pastor, há anos eu sou da igreja. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas a senhora faz comida para 2 pessoas em casa ou só para uma? Ela olhou para mim e riu e disse, só para uma. Aí eu falei, tá. A senhora tem cama de casal ou de solteiro? Acho que ela pensou que eu estava cantando ela. Aí ela falou assim, pastor, claro que é só uma cama de solteiro, só para uma pessoa. Aí eu disse assim, mas vem cá, a senhora anda como na rua, de mão dada, ou a senhora anda assim com a mão solta? Pastor, com a mão solta. E eu falei, então a senhora tem que começar a mudar, a senhora tem que fazer comida para 2 pessoas, comprar uma cama de casal. A senhora não tem condição? Tenho condição, eu tenho. Então compra uma cama de casal, começa a fazer comida para 2 pessoas, põe mais talheres na mesa, né, e coloca lá pela fé. E ela deu risada, eu vi que ela estava brincando comigo. Aí eu olhei para ela e dei risada. Ela disse, pastor, por que o senhor está rindo? Eu falei, sua mãe vai morrer solteira. Porque a senhora não tem fé. Porque se a senhora tivesse fé, a senhora já colocava esses 2 pratos antes de casar. A senhora já comprava uma cama de casal antes de casar. A senhora não está provocando milagre. Eu estou esperando as coisas acontecerem para depois eu agir. E a regra bíblica não é esperar.
A regra bíblica é você agir antes de acontecer. Isso é fé. E não fé católica, fé espírita. Isso aí nunca é. Irmão, fé católica, fé espírita. Eu sou da Seixonoe, eu sou da Deus e Amor, eu sou da Quadrangular. Meu irmão, o que mais você vai achar isso? Eu sou da católica, eu sou da carismática, eu sou da primeira batista, da 10ª batista, eu sou da graça, eu sou da universal, da mundial, meu Deus do céu. Isso aí, irmão, não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você conseguir colocar em prática o que Jesus falou com você. Isso é fé. E a fé sem as obras está morta, não vai acontecer nada. Então a partir de agora nós vamos pedir inspiração para Deus. E Deus vai inspirar você a fazer alguma coisa pela fé. E na hora que você fizer algo pela fé, você vai ver Deus honrando. Todos se coloquem em pé, levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, nós entendemos o recado que veio de cima, entendemos o recado que veio do alto, e nós precisamos aprender a liberar a nossa fé. Fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra. Vem aquela certeza no meu coração, vem aquela convicção dentro de mim. Na hora que eu escutei o evangelho, na hora que eu escutei a pregação, vem aquele negócio que queima dentro de mim para mim fazer alguma coisa. E naquela hora eu preciso colocar o espírito no corpo, porque o corpo é a fé, o espírito são as obras. E na hora que eu começar a agir, vai acontecer igual aqueles 4 homens que levaram o paralítico. Diz que Jesus viu a fé deles e tratou com o paralítico, e eles nunca tinham visto um paralítico caminhando, e eles viram. Você vai ver coisas na sua vida que você nunca viu. Você vai presenciar coisas sobrenaturais e milagrosas, assim como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu, agiu e depois ela sentiu. E Jesus disse para ela: vai, a tua fé te salvou. Quando você lê na Bíblia Sagrada aqueles leprosos, que Jesus manda eles se mostrarem, mostrem-se agora aos sacerdotes. E eles começaram a mostrar a fé deles. E na hora que eles foram, eles ficaram sãos. Meu irmão, minha irmã, você lembra do Moisés que eu falei agora há pouco? Ele começou a orar a Deus, e Deus disse: Moisés, eu não quero ouvir, Moisés, eu quero que você marche. Não deixa ninguém quieto, não deixa ninguém parado. É hora de levantar, é hora de marchar para cima. Mas o mar está fechado. Vai, Moisés, porque na hora que eu ver a fé de vocês, vocês serão abençoados. Então levante as mãos pelo bem alto aos céus e declare: vou liberar, vou liberar a minha fé. Erga as mãos aos céus e declare: vou liberar minha fé, vou liberar minha fé, vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível, e torna o milagre real. Cante, real. Levante as mãos, solte a sua voz. Vou liberar minha fé. Vou liberar minha fé. Vou liberar a minha fé. Vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível. Teu nome move o impossível. E torna o milagre. Torna o milagre real. De novo, para finalizar. Vou liberar. Vou liberar minha fé. Sim, cante. Vou liberar minha fé. Minha fé. Teu nome move o impossível. Teu nome move o impossível. E torna o milagre. Torna o milagre real. Aleluia. Erga as mãos para cá agora. Eu abençoo, Deus. Inspira essa pessoa que está me assistindo agora e essa que está aqui na igreja. Inspira esse homem. Que essa pessoa tome uma atitude. Que essa pessoa faça como Elias. Porque a Bíblia Sagrada conta que Elias, ele escutou um ruído de uma abundante chuva, mas já faziam 3 anos e 6 meses que não choviam. E a Bíblia diz que ele fala para o rei Acabe e diz: rei, pode comer e beber, porque ruído há de uma abundante chuva. O rei foi comer e beber sem entender nada, porque já fazia 3 anos e 6 meses que não chovia. Está uma seca brava. Mas a Bíblia diz que o Elias subiu ao cume do Carmelo. Você tem que subir atrás daquilo que você sentiu. Você sentiu de Deus, você sentiu algo grande dentro de você, suba para a oração.
suba ao monte, mande o obreiro ir 7 vezes olhar, ainda que ele fale, eu não estou vendo nada, não me interessa, eu vou transpirar, eu vou me dedicar até eu enxergar aquilo que eu senti. E quando você sente algo dentro de você de Deus, você pode ter certeza absoluta, Deus honra você. Se você ficar firme, você vai ser abençoado. E você diga em voz alta comigo: Jesus, eu tomo posse dessa palavra de hoje. E diga: na hora que eu agir de acordo com a palavra, eu vou colocar espírito no corpo, e o corpo fica vivo. Diga: a minha fé vai ficar viva pelas minhas obras. E aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é Jesus. Glória a Deus. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.